Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro com o Evangelho. Enquanto nós aguardamos os nossos irmãos se conectando na nossa live, farei uma leitura de preparo. A leitura de hoje é uma mensagem de André Luiz com o título Nas Orações do Natal. Rememorando o Natal, lembramo-nos de que Jesus é o suprimento divino à necessidade humana. Para o sofrimento é o consolo, para a aflição é a esperança, para a tristeza é o bom ânimo, para o desespero é a fé viva, para o desequilíbrio é o reajuste, para o orgulho é a humildade, para a violência é a tolerância, para a vaidade é a singeleza, para a ofensa é a compreensão, para a discórdia é a paz, para o egoísmo é a renúncia, para a ambição é o sacrifício, para a ignorância é o esclarecimento, para a inconformação é a serenidade, para a dor é a paciência, para a angústia é o bálsamo, para a ilusão é a verdade, para a morte é a ressurreição. Se nos propomos, assim, a aceitar o Cristo por Mestre e Senhor dos nossos caminhos, é imprescindível recordar que o seu apostolado não veio para os sãos, e sim para os antigos doentes da terra, entre os quais nos alistamos. Buscando, pois, acompanhá-lo e servi-lo, façamos de nossa oração uma luz para que possa inflamar-se ao toque do seu infinito amor, cada dia, a fim de que nossa tarefa ilumine com ele a milenária estrada de nossas experiências, expulsando as sombras de nossos velhos enganos e despertando-nos o espírito para a glória imperecível da vida eterna. E com essa leitura de harmonização, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos e nos imaginarmos no belo jardim da Casa Espírita Joana de Ângeles, olhando as flores, a paisagem, aquele pátio que sempre nos acolheu e continua nos acolhendo. E juntos, lá naquele espaço de amor, de convívio, de respeito e de aprendizado, orarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores, e não nos deixeis entregues às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. E com essa oração, damos início a esse encontro com o Evangelho na semana do Natal. E para entrarmos nesse clima natalino, a nossa reflexão de hoje é sobre o nascimento de Jesus. E eu inicio com uma pergunta. Para nós, espíritas, cristãos de modo geral, o que significa o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus? Será que é a comemoração do aniversário de Jesus, o dia 25 de dezembro? Na narrativa do Evangelho de Lucas, nós encontramos então a ideia de que Jesus nasceu enquanto José e Maria viajavam até Belém. Pela narrativa do Evangelho de Lucas, houve a necessidade de que eles fossem até Belém, porque José era nativo de Belém e estava acontecendo um recenseamento, e então as pessoas precisavam se registrar no seu local de nascimento. Por isso, então, Maria, grávida, junto a José, fizeram uma viagem
de aproximadamente 5 dias para o censo. Chegando lá, hospedagens lotadas, uma viagem desgastante, uma mulher grávida. Sem maiores detalhes, o evangelista Lucas nos diz apenas que Jesus nasceu em Belém e que Maria o embrulhou em alguns panos e o deitou em uma manjedoura. Essa imagem, a imagem desse nascimento narrado no Evangelho de Lucas, ele ficou eternizado na figura, na ideia do presépio. O presépio ele foi organizado pela primeira vez por São Francisco de Assis em 1223. Francisco ele assumiu como uma missão dentro da sua fé e da sua prática evangélica a ideia de trazer o Evangelho de Jesus para as comunidades do interior da Itália. Comunidades que obrigatoriamente eram católicas, eram cristãs, mas que nem sempre conheciam o Cristo. Comunidades onde a grande maioria da população era iletrada, não poderiam ler os evangelhos e também não falavam latim. Então também não entendiam as missas que eram feitas nesse idioma. Então por isso estavam distantes das histórias, das parábolas, das mensagens da palavra de Jesus. E então Francisco vai a esses lugares e ele fala sobre Jesus. Ele conta e ele percebe que existe a necessidade de envolver aquelas pessoas nessa história. Então ele passa a encenar o nascimento de Jesus e encena isso que nós conhecemos hoje como presépio. É aí então que a gente criou essa imagem, né, da manjedoura, do estábulo, dos animais, da estrela de Belém. Então tudo isso está ali nesta necessidade de evangelizar, de aproximar a população a Jesus, que Francisco de Assis percebeu lá ainda no início do século XIII. Mas será que com o texto de Lucas, com o presépio de Francisco, mesmo assim ainda temos dúvidas, ainda existem muitas perguntas sobre como nasceu Jesus? Entre os teóricos se discute, por exemplo, a veracidade dessas narrativas, a veracidade do que narra Lucas, a veracidade, inclusive, se houve de fato esse censo que Lucas fala, se existia de fato a necessidade de que as pessoas se registrassem no local de nascimento, pensando que existiria um grande fluxo nas estradas e uma movimentação desnecessária. Existe essa discussão. E existe também a própria discussão da data, do dia 25 de dezembro. Então, nós sabemos, dentro dos estudos históricos, que ao final do ano, no momento do solstício, e que inclusive este ano aconteceu no dia de hoje, existiam as grandes festas pagãs, que são as Saturnálias, festas feitas ao Sol invicto, festas ao Deus Saturno, festas de colheita e plantio, e que eram, quem sabe, as mais importantes festas pagãs da cultura romana daquele momento. E que a escolha do dia 25 de dezembro, na verdade, seria uma tentativa de cristianizar essas festividades no processo de cristianização de Roma, que vai acontecer no século IV depois de Cristo. Então, dentro dessas discussões, eu me pergunto, qual a importância de refletirmos sobre a veracidade ou não do dia, do momento, de como, de onde Jesus nasceu? Qual a importância dessa discussão? Bom, eu acredito que a resposta seja nenhuma. Não há nenhuma importância sobre como, onde, que dia Jesus nasceu. Mas o importante e a pergunta que eu trouxe hoje não é como Jesus nasceu, mas é o que significa o nascimento de Jesus. Hoje cedo eu vi numa rede social uma postagem do padre Lancelotti, de São Paulo, em que ele dizia
que hoje ele recebeu a visita do menino Jesus. E na postagem havia uma foto dele, paramentado com toda a segurança sanitária necessária nesse momento, como de costume, e no colo ele segurava um bebê recém-nascido, filho de uma das inúmeras pessoas que o procuram diariamente em busca de alento para as misérias da carne e do espírito. E com essa postagem, eu me lembrei de uma passagem do Evangelho de Mateus, a passagem em que Mateus narra as palavras de Jesus, que dizia: aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E foi nesse momento, com essa lembrança do Evangelho de Mateus e com essa postagem do Padre Lancelotti, em que a espiritualidade trouxe a inspiração dessa mensagem de hoje, a espiritualidade que está sempre em busca de que nós nos conectemos a ela nesse momento. Eu fiz essa reflexão, eu fiz essa conexão e eu me lembrei dessa temática, dessa ideia de que quem acolhe uma criança acolhe a mim mesmo, que Jesus trazia. E eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo e encontrei lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, na instrução dos Espíritos, a segunda mensagem. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. E aqui, nesse trecho dessa mensagem tão profunda, a gente encontra um fundamento do Evangelho. Compreendei as obrigações que tendes para com vossos irmãos. Isso é muito importante. Esse sentimento, a caridade, o amor, o respeito, são obrigações que nós temos para com os nossos irmãos. E lembrar que quando fazemos isso com os nossos irmãos, estamos fazendo também a Jesus. O nascimento de Jesus é o momento em que os seus ensinamentos ecoam em nosso coração. É aí que Jesus nasce. É o momento em que o nosso coração se converte na própria manjedoura. E assim como Maria fez com Jesus e o embrulhou, o grande mestre, ainda pequenino, embrulhou e carinhosamente aconchegou em seu peito, na manjedoura. Que possamos fazer isso com Jesus, acolhê-lo em nosso coração, tal qual sua manjedoura. Jesus nasce todos os dias. Jesus habita todos os corações, mesmo dos incrédulos, naqueles que nem o conhecem, naqueles que sabem o Evangelho de cor, por completo, mas apenas nas palavras. Jesus, ainda assim, habita cada um de nós. Jesus habita no fluido vital que nos anima, esperando que em um momento, sem aviso algum, ou com as estrondosas badaladas dos sinos da vida, encontremos o menino Jesus e o aconcheguemos em nosso peito para viver o seu Evangelho. Jesus não nos deixou palavras. Se elas fossem tão importantes como às vezes nós, materialistas, acreditamos, teria Ele mesmo as escrito. Jesus nos deixou algo mais importante. Jesus nos deixou as suas atitudes, os seus exemplos, e é através deles que devemos celebrar o seu nascimento. Claro que nós ainda não atingimos a envergadura moral
do Espírito de Jesus. Mas devemos ainda assim permitir que ele seja o modelo de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas atitudes, e que façamos isso cotidianamente, dia após dia, que possamos nos perguntar o que Jesus faria nessa situação, diante deste ou daquele evento, diante deste ou daquele desafio cotidiano da vida. O que Jesus me diria agora? Que possamos encontrar Jesus no rosto de cada irmão e irmã, no rosto de cada conhecido e desconhecido que cruze o nosso caminho, que vejamos Jesus em todas as feições, que possamos nos sentir verdadeiramente responsáveis, não apenas pelo bem que está ao nosso alcance de praticar, mas também por todo o bem que deixamos escapar por entre os dedos, que possamos refletir sobre esta responsabilidade e que neste Natal, tão diferente de todos os outros, possamos deixar que o maior ensinamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, ecoe em nossos corações. Que o senso de coletividade, tão fundamental em todo o Evangelho de Jesus, abarque as nossas consciências e que possamos passar um Natal com distanciamento social, mas com uma profunda união em torno do verdadeiro nascimento de Cristo que acontece nos nossos corações. Que Jesus nasça no peito de nossos irmãos internados nos hospitais. Que Jesus nasça no peito daqueles que perderam os seus amores nesta pandemia. Que Jesus nasça no espírito de milhares de desencarnados todos os dias. Que Jesus nasça no peito dos irmãos que vivem as necessidades da carne e do espírito. Que Jesus possa nascer em nosso coração, viver na nossa consciência e ser reconhecido em nossas atitudes. Dentro dessa reflexão, eu trouxe um conto de Humberto de Campos que ilustra muito bem o processo do nascimento de Jesus em nossos corações. O título desse conto é O Natal Diferente. Muito raro observar-se temperamento tão apaixonado quanto o de Emiliano Jardim. No fundo, criatura generosa e sincera, mas as noções materialistas estragavam-lhe os pensamentos. Debalde cooperavam os amigos em renovar-lhe as ideias. O rapaz reportava-se a umas tantas teorias de negação, e a moléstia espiritual prosseguia do mesmo jeito. O casamento, realizado entre pompas familiares, em nada melhorara a situação. Quando, porém, Emiliano experimentou a primeira dor da paternidade, ao ver o filho arrebatado pela morte, esse golpe profundo lhe abalou o espírito personalista. Justamente por essa época, generoso padre meteu-lhe nas mãos um livro de consolação religiosa à guisa de socorro. Em semelhante fase do caminho, o contato com os ensinamentos de Jesus lhe encheu a alma de serena doçura. Estava deslumbrado, como não compreendera antes a beleza da fé. Fez-se católico sob aplausos gerais. Os afeiçoados se entreolhavam satisfeitos. Emiliano, contudo, embora seduzido pelas verdades luminosas do mestre, trazia a sua lição através da vida, como lhe acontecera ao tempo dos antigos postulados negativistas. Acreditando servir ao ideal divino do Evangelho, terçava armas cruéis contra todos os que entendiam Jesus por prismas diferentes. Acusava os protestantes, malsinava os espíritas. Os anos, porém, correram na sabedoria silenciosa do tempo.
ralado pelas desilusões de todo homem que procura a felicidade longe da redenção de si mesmo, o nosso amigo certo dia passou-se de armas e bagagens para o protestantismo. Entretanto, por mais que se esforçassem os companheiros, Emiliano não conseguia realizar a visão interna do Cristo, como divino amigo de cada instante, através de seus imperecíveis ensinamentos. Tornou-se anticlerical violento e rude, esquecera todos os bens que a Igreja Católica lhe proporcionara para recordar apenas suas deficiências, visíveis na imperfeição da criatura. Alguns amigos, menos vigilantes, o felicitavam pelo desassombro. Todavia, os mais experimentados reconheciam que o novo crente mudara a expressão religiosa exterior, mas não entregara o coração ao Cristo. Depois de longa luta, Emiliano sente-se satisfeito e ingressa nos arraiais espiritistas. Emiliano, qual sucede a maioria dos crentes, admite a verdade, mas não dispensa os benefícios imediatos. Dedica-se a Jesus, anseia por vê-lo nos outros homens, antes de senti-lo em si próprio. Sua atividade geral transtornava-se. Enfrenta, de armas na mão, todos os companheiros antigos. Supõe que deve levar a defesa da nova doutrina ao extremo. A bondade dos guias espirituais que se comunicam nas regiões, ele a toma por elogio às suas atitudes. Porém, a justiça esclarecida é sempre um credor generoso e somente reclama pagamento depois de observar o devedor em condições de resgatar os antigos débitos. Emiliano, na posse de numerosos conhecimentos e bafejado de tantas exortações divinas, penetrou no caminho do resgate das velhas dívidas. Tempos difíceis surgiram-lhe no horizonte individual. Enquanto se esforçava para remover alguns obstáculos, outras montanhas de dificuldade apareciam inesperadamente. A moléstia, a escassez de recursos e a ironia dos ingratos visitaram-lhe a casa honesta. A princípio, resignado e forte, acabou desesperando-se. Dizia-se abandonado pelos amigos espirituais e acusava os médiuns, cheios de obrigações sagradas, tão só porque não podiam permanecer em longas concentrações para a solução dos seus casos pessoais. Sentia-se perseguido por maus espíritos e, na sua inconformação, magoava companheiros respeitáveis. A dor, todavia, não interrompeu sua função purificadora. Depois de penosa enfermidade, sua velha genitora partiu para a vida espiritual em condições amargas. Não passou muito tempo e a esposa, perturbada nas faculdades mentais durante 3 anos, seguia o mesmo caminho. Em seguida, os 2 filhos que criara com excessos de carinho se voltaram contra o coração paternal com injustas acusações. Ao ensejo da calúnia, os últimos companheiros fugiram. O nosso amigo, outrora tão discutidor e tão violento, experimentou desânimo invencível. Nunca mais foi visto em rodas doutrinárias nas tertúlias da inteligência. Comumente era encontrado como vagabundo vulgar, escondendo lágrimas furtivas. Numa radiosa véspera de Natal, em que o ambiente festivo lhe falava da aventura destruída ao coração, Emiliano chorou, mais do que de costume, e resolveu pôr termo à existência. À noite, encaminhou-se para a praia, alimentando o sinistro desígnio. Antes, porém, de consumar o erro extremo, pensou naquele Jesus que restituíra a vista aos cegos, que curara os leprosos, que amara os pobres e os desvalidos. Tais lembranças lhe nevoaram os olhos de pranto doloroso, modificando-lhe as disposições mais íntimas. Foi aí, nessa hora amargurada, em que o mísero se dispunha a agravar as próprias angústias, que uma voz suave se fez ouvir no recôndito do seu espírito. Emiliano, há quanto tempo eu buscava encontrar-te, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me em ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes
o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras de sofrimento. Quase sempre é necessário que percam tudo a fim de me acharem em si mesmos. Tenho um santuário em cada coração da terra, mas o homem enche esse templo divino de detritos, ou levanta muralhas de incompreensão entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias, em vão me procuram. Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente uma voz idêntica ao mundo, mas experimentava o coração tomado por poderosa vibração, sentindo que as palavras lhe chegavam ao íntimo como aragem celestial. Volta ao esforço diário e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Acaso poderias admitir que permaneço em beatitude inerte quando os meus amigos se dilaceram pela vitória da minha causa? Não posso estacionar em vãs disputas, nem nas estéreis lamentações, porque necessitamos cuidar do amoroso esclarecimento das almas. É por isso que estou, mais frequentemente, onde estejam os corações quebrantados e os que já tenham compreendido a grandeza do espírito de serviço. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Aprende a deixar os bonecos a quantos ainda não puderam atravessar as fronteiras da infância. Não analises nunca sem amar. Lembra-te de que quando criticares teu irmão, também eu sou criticado. Ainda não terminei minha obra terrestre, Emiliano. Ajuda-me, compreendendo a grandeza do seu objetivo e entendendo a fragilidade dos teus irmãos. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Volta ao teu esforço. Em qualquer posto de trabalho honesto, poderás ouvir a minha voz, desde que me procures em teu coração. Emiliano Jardim sentiu que as lágrimas agora eram de júbilo e reconhecimento. Em breves instantes, experimentava radical transformação. Em sua frente, via a imensidade do céu e a imensidade do oceano, sentindo-se como num mundo em que o Cristo houvera nascido. Recordou que não tinha senão escórias de miséria para oferecer a Jesus e que seus sentimentos rudes simbolizavam aqueles animais que foram as primeiras visitas da manjedoura singela. Deslumbrado, endereçou um pensamento de paz a todos os companheiros do pretérito e começou a compreender. Em cada um permanecia em sua posição de trabalho, na tarefa que o Senhor lhe designara. Poderosa vibração de amor ligava-o à criação inteira. Não se torturava em raciocínios. Compreendia e chorava de júbilo. Levantou-se, enxugou as lágrimas e retomou o caminho da cidade barulhenta. O nosso amigo conhecia de longos anos o Salvador, mas só agora encontrara o Mestre. Emiliano Jardim regressou, renovado, ao labor do Evangelho, depois do Natal diferente. Que possamos, meus irmãos, nos reconhecer em Emiliano, que possamos perceber que nós somos como ele era. Quantas caminhadas diferentes já fizemos ao longo de tantas vidas. Quantas escolhas erradas, quantas atitudes que não deveríamos ter tido. Mas o Mestre está lá, em nosso coração, nos esperando, como esperou por Emiliano, que no momento de sofrimento conseguiu encontrar Jesus em seu coração. Que tomemos as belíssimas palavras que Jesus disse a Emiliano como uma mensagem para nós também. Que possamos ouvi-la e que possamos hoje permitir que Jesus nasça em nossos corações, como Emiliano permitiu que Jesus finalmente nascesse. Que esse ano tão diferente
um Natal diferente, como esse Natal de Emiliano. Que possamos perceber que o sofrimento que o orbe terrestre sente não pode ser em vão. Que tudo que estamos passando precisa nos levar ao crescimento. Que possamos permitir que finalmente Jesus nasça no nosso coração, viva na nossa consciência e que Jesus possa ser reconhecido todos os dias nas nossas atitudes. Que Jesus esteja conosco, que neste Natal possamos celebrar o seu verdadeiro nascimento. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigada.